Olá, muito bom dia para você. Pela graça do nosso bom Deus, nós estamos aqui mais um sábado juntos para aprendermos aos pés de Jesus e relembrarmos também a importante lição deste sábado, que tem o tema Crescendo em Compreensão. Olha que maravilha o que nós estudamos. Eu tenho certeza que você estudou durante a semana, você assistiu os vídeos aí da lição interativa dos tópicos e hoje nós vamos só fazer um resumo dessa tão importante lição. 2 Pedro capítulo 3, no versículo 18, que é o verso áureo dessa lição, diz assim: Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui já nos alerta que nós devemos crescer. O Papai do Céu espera que nós tenhamos um crescimento saudável, um crescimento espiritual saudável. Na lição passada, lá na última pergunta, traz um trechinho que eu quero destacar para você que diz assim: acima do nível que o mais elevado pensamento humano pode alcançar, está o ideal do Senhor para os seus filhos. Acima do que você imagina, acima do que qualquer mente é capaz de idealizar, está o nível que o Papai do Céu espera que você alcance. Você percebe que nós temos muito mais a crescer ainda? Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus, que nós cresçamos muito mais espiritualmente. E essa lição tem o objetivo de nos lembrar sobre isso e também de mostrar que onde nós precisamos crescer. O primeiro tópico, crescimento constante, mostra aqui o exemplo de Jesus, que ele teve um crescimento saudável, um crescimento pleno, físico, mental, espiritual. João Batista também teve este mesmo crescimento, tanto que quando eles começaram o trabalho deles, a missão deles, e mesmo bem antes, eles estavam plenamente preparados, capacitados, cheios do Espírito Santo para realizar o trabalho. Jesus, a expressão fala, e mesmo há testemunho de pessoas que estavam lá, que dizem que ele falou como nenhum outro homem falou. E a expressão confirma, porque ele viveu de uma maneira que nenhum outro homem viveu. Então o crescimento foi completo. E nós podemos até lembrar que com 12 anos, Jesus já estava preparado, já tinha capacidade na Bíblia de estudar com qualquer pessoa e mostrar a verdade com clareza para qualquer pessoa, com 12 anos de idade. E o que Deus espera de nós? Crescimento. O livro Educação, na página 104, fazendo a comparação ao crescimento de uma planta, ao crescimento espiritual, mostra uma verdade de maneira absoluta. Ou cresce ou morre. Ou nós crescemos espiritualmente, ou nós vamos morrer. E a notinha aqui da pergunta B fala que Satanás tem utilizado uma estratégia para impedir o nosso crescimento e nos levar à morte. E essa estratégia que ele utiliza é através da sensualidade, através de pornografia, de você olhar para mulheres com vestuário impróprio, homens também. Então, isso é que tem atrasado o nosso crescimento e impedido e talvez até quase te levado a morrer. E o Papai do Céu te alerta que ele quer que a sua mente seja pura, porque você pode dar muito mais para ele. Você tem condições de fazer muito mais por Jesus e ele está esperando que isso aconteça. E o apelo que fica para nós nesse tópico é que devemos crescer, que precisamos crescer, que há muito mais que nós podemos fazer para Deus. E muitas vezes nós nem sabemos diretamente, precisamente, o que significa santificação. E é justamente essa transformação, esse afastamento de tudo que é ruim, de tudo que é pecado. No segundo tópico fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É nós resistirmos às orientações do Santo Espírito de Deus. Sabe aquela voz que você ouve quando você está em dúvida sobre fazer uma coisa, sobre deixar de fazer alguma coisa? Não é a sua consciência. Aquela voz é a voz do Santo Espírito de Deus, que fala assim: Jonathan, não faça isso, não vá por este caminho, faça diferente, seja diferente. Essa voz que nos leva sempre para o correto e para o bom é a voz do Santo Espírito de Deus. E o pecado contra o Espírito Santo é nós resistirmos a essa voz, a nós irmos, a fazermos e falarmos, mesmo assim, independente de ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não a acatamos, não aceitamos. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu com aqueles líderes religiosos da época de Jesus. Eles tiveram convicção de que Jesus vinha da parte de Deus. Aqueles milagres que Jesus operava era de Deus, era manifestação de Deus. As palavras que Jesus falava eram a verdade, eles tinham certeza disso. Mas eles começaram a resistir à verdade,
até o ponto de atribuir aquele trabalho de Deus, aquele trabalho do Espírito Santo a Satanás. E aí Jesus, falando com eles sobre esse assunto, e neste contexto, ele fala assim: todo pecado vai ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, não vai ser perdoado. E até nos alerta aqui também, logo no começo desse tópico, que se nós, depois de termos todo o conhecimento, de termos convicção da verdade, mesmo assim nós vamos contra a verdade, nós podemos chegar num ponto que se torna impossível uma regeneração, impossível uma conversão. Mas eu oro para que nós não cheguemos nesse ponto e que nós possamos ouvir a todo momento e atender a voz do Espírito Santo até que ela se torne muito clara na nossa vida, até que ele nos dirija claramente em todos os assuntos e essa voz se torne cada vez mais audível na sua vida e na minha também. O tópico de terça-feira fala que Deus ama as nossas boas obras, nossas obras altruístas. Por mais que nenhuma obra pode nos levar à salvação, nada do que nós façamos pode nos dar direito à salvação, nós não vamos nos salvar sem essas boas obras. Sem essas obras de altruísmo, de dedicação, mesmo que você precise sacrificar para que você possa fazer algo em benefício de outro. Isso Deus fica satisfeito quando nós fazemos. Ele fica muito feliz, ou como fala até o tópico, Ele ama essas obras. Até eu utilizei isso na lição durante a semana, de quando eu vejo algo que eu ensinei, algo de bom que eu ensinei para o meu filho, eu vejo ele fazendo, eu fico muito feliz. E Deus também fica extremamente feliz quando nós copiamos essas boas obras, quando nós permitimos que o Espírito de Deus age em nós e nós manifestemos essa semelhança com o nosso Pai. Deus fica muito feliz com isso. E nós precisamos dar mais motivo de felicidade a Deus, porque muitas vezes nós passamos pela oportunidade de demonstrar essas obras altruístas e nós ignoramos, nós passamos por alto essas oportunidades, viramos o rosto para o lado e ignoramos a necessidade das pessoas ao nosso redor. Mas o que Deus espera de todos nós é que nós possamos ter essa semelhança com Ele, que nós tenhamos a semelhança no caráter, de fazer de verdade, com interesse de fato, o bem para essas pessoas. Seja você dar um prato de comida, seja você levar uma palavra de conforto, fazer uma visita para o enfermo, orar para essa pessoa, mas que seja de coração de fato, que você permita que o Espírito Santo faça isso através de você. Não que seja uma obra egoísta ou para se aparecer, porque Deus conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas obras. Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo e o que estamos deixando de fazer. E já no próximo tópico, a certeza da esperança. No tópico anterior, de maneira específica, fala que Deus jamais vai esquecer as nossas boas obras, que vai ter recompensa. E é uma promessa de Deus, assim como diversas outras promessas que Deus fez. Será que elas vão se cumprir? Será que nós podemos confiar na palavra de Deus? É claro que sim. Bom, no meio que nós vivemos, nada é certo, não é verdade? Todas as promessas que te fazem, às vezes até uma promessa de casamento, um voto de casamento às vezes é quebrado. Nada é certo aqui neste mundo, mas pode tomar por certo que a promessa de Deus e a sua palavra, ela não vai faltar. Você pode confiar nisso. Se Deus te prometeu que Ele vai estar com você, que Ele vai te livrar na hora de sofrimento, por mais que aparentemente esteja demorando, pode confiar que Deus vai estar lá. No momento que você realmente necessitar, Ele vai estar do seu lado e Ele vai aliviar o seu sofrimento, aliviar a provação, a tentação. Só que é no tempo dEle e no momento dEle, não no seu, não da forma que você acha, não no momento que eu acho que deve ser. Porque muitas dessas provas, muitas dessas tentações, tudo o que acontece, Deus permite até certo ponto para provar a nossa fé. E para isso nós precisamos manter mais ainda a nossa confiança em Deus e nas palavras de Deus. E termos completa convicção de que a palavra de Deus, ela não falha. Ter convicção da verdade que Deus transmitiu para nós também. Porque muitas vezes nós acabamos vacilando, nós acabamos deixando aquelas verdades que nós já tínhamos, mesmo aquelas obras corretas que nós já praticávamos, nós cansamos e retrocedemos. E não deve ser assim.
nós precisamos manter o correto, manter a verdade no nosso coração e defender a verdade. Ser um instrumento de Deus, ser um campeão de Deus. Algo que eu comentei também na lição durante a semana é que Deus precisa dos seus campeões, porque o inimigo vai atacar cada vez mais feroz a verdade. E se você e eu, que temos a responsabilidade de defender a verdade de Deus, estamos despreparados, a verdade vai ser envergonhada por minha causa e pela sua. Você consegue imaginar o quanto isso é triste? A verdade ser tida como mentira, porque nós não estamos preparados para defendê-la? Então que nós possamos, ainda há tempo, que nós possamos crescer espiritualmente, nos robustecer como Jesus, como João Batista, para defender a verdade de Deus. Seja onde for e com quem for, mas que nós possamos mostrar a verdade como ela é, como ela está escrita na palavra de Deus. Não precisa de palavras difíceis, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus e ter conhecimento da verdade. O tópico final fala do sacerdócio, fala que Deus escolheu a tribo de Levi, porque eles eram fiéis a Deus, sempre se colocaram ao lado de Deus, mas que o sacerdócio deles era imperfeito, era limitado. Mas Jesus não é limitado, o sacrifício dele é perfeito, ele é imortal, ele sempre vai estar lá, enquanto a porta da graça estiver aberta, ele vai estar lá por você. Tudo que nós analisamos aqui, todas as necessidades de melhoria, de crescimento que nós temos de fato, ele é nosso ajudador. E como eu disse, enquanto a porta da graça estiver aberta, ele vai estar lá para te ajudar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente quer crescer? Você vai até a esse sacerdote que está lá para te ajudar, para ele realmente te dar a força e a graça de que você necessita? Disso vai depender o seu crescimento espiritual. E meu desejo e minha oração para todos nós é que nós realmente possamos permitir que essa lição aumente nossa compreensão da verdade. Mostre de fato as nossas necessidades e que nós não resistamos ao Espírito Santo, mas que nós permitamos que Ele faça o trabalho que deve ser feito e naqueles momentos de fraqueza, de luta, que nós possamos correr para esse nosso amigo que está lá no céu trabalhando por nós. Que nós corramos até Jesus e recebamos então auxílio no momento de necessidade. Que Deus nos dê sua graça para isso. Amém.